Oh yeah! Maravilha, então. Bem-vindos, Bitcoinheiros. Que maravilha. Hoje, programa muito legal. Um programa que... Um bate-papo, né? Uma conversa que acho que pode ser muito útil para quem talvez está começando a decidir o que vai fazer da vida e gosta um pouco de programação, tem interesse pela área, pelo tema. De repente pode ser aí um bate-papo que te incentive, né, a começar e dedicar mais tempo a isso, a aprender. Pode ser também para quem já é programador e está começando a entrar no mundo do Bitcoin, ou escutou um pouco do Bitcoin enfim, pode se interessar ainda mais e aprender sobre Bitcoin e desenvolver mais suas habilidades de programação, né? Ou para quem já é programador e, enfim, talvez está buscando aí uma área para atuar, enfim, pode ser uma oportunidade. Não entende muito de Bitcoin, não se interessou ainda muito por Bitcoin, mas a porta de entrada pode ser, bom, estou procurando uma nova área para trabalhar, surgiu uma oportunidade aí com Bitcoin, e aí, por aí, talvez se interesse por Bitcoin. Acho que é mais ou menos por aí, né? Estamos aqui com o Bruno Garcia, nosso já convidado VIP frequente, né? Já veio aqui várias vezes, foi um dos primeiros convidados a participar do programa, com o vídeo sobre como você montar a sua própria criptomoeda. Ensinou todo mundo, uma geração todo inteira. Mundo aí, não lembra isso não, pelo amor de Tem Deus. 16 mil altcoins aí agora. Não adianta mandar e-mail para ele, o objetivo não era você montar sua própria criptomoeda, era aprender como funciona. Ele hoje colabora aí com o Bitcoin Core. E estamos aqui também com o Davidson, também já participou aqui do programa. Mais de uma vez, né, Davidson? Sim. Essa já é a terceira, posso pedir música terceira. Fantástico. Quais foram os temas? Acho que foi Taproot, né? Foi Taproot e Minimint. Taproot e Minimint. E hoje a gente vai falar de um tal de Summer Bitcoin. Summer of Bitcoin. Summer of Bitcoin. Muito bem, muito bem. Quem quer contar um pouco? Bruninho, você pode começar a explicar o que é esse Summer of Bitcoin? Verão de Bitcoin. O Summer of Bitcoin, que pra gente, dependendo de onde você tá, não é Summer, né? É um programa de estágio, na verdade, né? Para quem é universitário sabe que no Brasil não é tão comum, mas universidades no mundo inteiro você tem o estágio de verão, então você não tem aula, e aí são 2, 3 meses, você faz um estágio, né? E aí tem o programa do Google, tem várias Big Techs que têm esses programas similares, e aí foi criado o Summer of Bitcoin, onde você faz um estágio em projetos open source Bitcoin. Então, você passa esses meses de verão trabalhando em um projeto open source, sendo mentorado, né? Então, você está trabalhando ali com a mão na massa em um projeto Bitcoin open source. E você recebe por isso depois, né? Você tem uma bolsa aí de estágio, né? Você participou? Essa é a segunda edição, né? Você participou da do ano passado? Não, essa é a primeira que eu sou mentor. Tá. E não participou como participante também, como não. aluno? A do ano passado, se eu não me engano, foi fechada para indianos. Né? Só indianos que podiam participar. Olha só. Por que será? Eu acho que é porque o cara que deu a ideia é indiano. Cotas. Acho que é para ficar Vocês estão vendo aí na tela o Summer? Estamos vendo. Então, quem que organiza isso? Isso. Quem que organiza? De quem que é a iniciativa? Obrigado. A iniciativa, quem organiza é o AD, né? Um indiano. E ele tem apoio de algumas empresas, né? Que ajudam com os custos, entre outras coisas, né? Eu acho que a Spiral, lá do Jack, eu sei que a Chaincode ajuda com a Embase. São várias empresas que ajudam a sustentar o projeto, mas a iniciativa ela é do AD, né? O AD é um Bitcoiner indiano. Legal. Uma curiosidade, eles mostraram na conversa deles, acho que foi no Discord, que ele estava conversando, esse AD estava conversando com o Adam Jones, da Chaincode. Porque a Chaincode, ele tem um programa que é residência, você fica tipo um certo período de tempo lá na sede da Chaincode, fazendo um intensivão ali de BTC, então você passa por todos os assuntos de BTC, você pode achar no YouTube, inclusive, aí, eles não fizeram nos 2 últimos anos por causa da pandemia, mas você consegue achar de 2019, é muito bom o conteúdo,
e lá você tem, tipo, o Peter, Gregory Maxwell, o Angel, só os caras que realmente estão no topo do negócio lá, ensinando as partes. Aí esse AD, ele fez uma dessas residências e ele mandou um e-mail dando um feedback para o Adam Jones e isso deu a ideia, né? Só jogou a ideia. Que tal a gente fazer um evento no estilo Google Summer of Code, mas voltado para BTC? E aí o Adam Jones gostou da ideia e eles continuaram. Pô, maravilhoso. Aliás, esse Chain Code Labs, o Bruninho participou, né? Sim, eu participei do seminário online, mas esse programa de residência, eles têm esses dois programas, né, o de residência lá em Nova York e o online. Esse de residência já formou, assim, grandes nomes, assim, grandes devs que hoje estão aí no Open Source Bitcoin. O André Neves, da ZBD, participou do Lightning. Então, tem uma galera aí que ou tem uma empresa bacana, assim, Bitcoiner, ou tá trabalhando com Lightning, com Bitcoin Core, nesse caminho aí. Acho que é muito legal ver e destacar, principalmente o fato, eu tenho a sensação que antes dessas iniciativas se via o mundo Bitcoin, né, o Bitcoin Core, como algo quase que inacessível, né? Não era uma realidade, mas acho que muita gente estava começando a vir e falava, não, imagina que um dia eu vou poder colaborar, né, enfim, e participar. E acho que essas iniciativas acabam abrigando, né, qual a palavra em português? Trazendo, né, muitos desenvolvedores que estão começando dando oportunidade, né? Dá suporte, incentivo financeiro, incentivo de, né, encontrar, né, os pares, né, para colaborarem, enfim, tem só benefício. Dá incentivo financeiro? Tem, né? Vocês têm alguns. Isso é uma pergunta que a gente tinha. Tem Satoshinha envolvido para o estudante, ou o estudante é a oportunidade de aprender? Quer falar? Deixa eu só fala, Davidson, porque a gente está aqui com o Davidson. O Davidson ele vai participar como aluno e o Bruninho vai participar como mentor. Então vamos já entender também como é que funciona essa história de quantos mentores, quantos alunos, enfim. Mas fala aí, Davidson, tem uma recompensa em satoshinhos, né, para os alunos? Esse, sim, eles vão pagar uma quantidade boa, tipo assim, não é algo ruim, e aí você pode escolher receber em fiat ou em BTC. Eu, obviamente, vou preferir em BTC, né? Mas eles falaram que podem mandar por questão de regulação, coisas assim, talvez alguém ainda prefira que seja em fiat. Mas eles mandam, aí vai ser dividido, uma parte vai ser mandada em agosto, se eu não me engano, ou em final de julho, que seria o Mid-Term Evaluation. Tipo, o mentor vai mandar um relatório de se eu entreguei até o que foi proposto até agora, porque senão a pessoa entra lá, fica, não faz nada e recebe o dinheiro. Assim não rola, né? Então, o mentor ele vai fazer um relatório falando de se eu realmente fiz o que foi proposto até agora, e aí, se for, eu pego uma parte e a outra parte vai ter um relatório final englobando todo o projeto, e se realmente tiver entregue ali o que foi proposto, eu pego o restante. Então, tem uma ajuda financeira. Perfeito. Vamos voltar um pouquinho, Davidson. Queria entender, assim, como você ficou sabendo e como foi esse processo de seleção. Pelo que eu vi, foram mais de 20 mil inscritos e 83 pessoas selecionadas. Cara, foi um funil intenso, né? Então, eu fiquei sabendo desse negócio no final do ano passado com o Lucas. O Lucas me mandou uma mensagem. No caso do Lightning Labs. Lightning Labs, ele mesmo. Ele me mandou uma mensagem, ele sempre está me cutucando para poder eu me envolver mais e fazer desenvolvimento relacionado ao BTC. E aí, quando ele me mandou, eu falei assim, eu não vou passar, mas eu vou me inscrever. Aí ele ficou falando, pô, por que você não tenta? Por que você não tem um autoestima maior? Como você viu, 20 mil pessoas, né? Eu já sabia que ia ter uma competição muito grande. Mas aí eu inscrevi, aí são várias fases que tem. A primeira fase, eu não faço muita coisa, seria basicamente, eu dou meu portfólio, falo o que eu fiz até agora, mostro que eu sei, tipo assim, mexer com Git, essas coisas. Não necessariamente com Bitcoin, o que você fez como programador? Isso, para mostrar que você tem pelo menos um conhecimento básico de open source e programação, você não é um completo noob. E aí, essa primeira fase, eles quem fazem a avaliação, e aí eu passei. Aí
no funil, foram de 20 mil alunos, 14 mil passaram para essa primeira fase. Aí, quem passou para essa fase é por um Discord. Esse Discord tinha os mentores, a organização e os participantes. E aí, os mentores, igual o Bruno, eles tiveram que criar pequenas ideias de projetos. No caso, o Bruno ele fez, por exemplo, um teste, para poder fazer um teste relacionado ao Bitcoin Core. Aí ele tem a ideia, ele coloca um resumozinho do que seria a ideia, o que deveria fazer, algumas informações para o estudante, e aí a gente tinha vários projetos. Peraí. Bruninho, quer contar um pouco mais de detalhe como que você criou essa tarefa aí? Você tinha um guia para criar um nível de dificuldade? Como que foi isso? Não tem um quê de dificuldade, é que, na verdade, assim, mesmo dentro do Bitcoin Core ou dentro do qualquer projeto open source, às vezes nem todo mundo sabe tudo, então, geralmente, o cara trabalha mais numa área ou em outra, alguém gosta mais de wallet, outro gosta mais de network, então você vai fazer seu projeto baseado no que você já trabalha no seu dia a dia, né? Então, o que eu sabia de necessidade baseado naquilo que eu estava trabalhando em cima. Aí eu pensei nos coin selection do Bitcoin Core, que ainda falta, na verdade, vários cenários de teste, de diferentes testes para poder testar os algoritmos de maneira melhor. E aí eu criei um projeto baseado nisso. Eu fui lá, escrevi e falei, isso aqui acho que seria legal, fazer isso, o que é coin selection, o que você pode estudar, olha essa parte do código, o que a gente vai fazer, né, e basicamente nesse Ou seja, aí. Pelo que eu entendi, uma tarefa para ver o nível de conhecimento de programação do cara. Não é que ele vai resolver um problema X, né, de uma dificuldade alta. Ou seja, essa primeira etapa era, ok, você tem que programar e desenvolver, no teu caso, né, esses ambientes de teste para tentar medir ali qual é o conhecimento do cara em programação, é isso? Não. Inclusive, a minha mentorada em português é a primeira aí já, essa menina. Nesse momento, os mentores escrevem projetos. Qualquer coisa. Então, você pode ver que cada um dessa linha aí é um projeto diferente e qual pessoa está trabalhando nesse projeto agora. Mas antes, que não tinha ninguém, a gente escreve os projetos e aí os alunos vão se interessando por esses projetos e se inscrevendo. Tipo, eu gostei desse trabalho aqui do Bruno, quero trabalhar com ele. Eu gostei desse aqui com o fulano tal, assunto tal, eu quero ir para esse. E elas vão se submetendo. Ô Bruno, é isso aqui, né? Essa descrição, outcomes, resource, essa descrição é o que eles leram, é o que eles tinham de informação antes, né, de ser selecionados, e ela, curtiu, fui com a cara do Bruno, gostei do projeto, eu acho que eu sou capaz de cumprir essa tarefa, entro em contato, aí você entra em contato com o mentor. Aí ela submete um projeto de um documento que mostra, por exemplo, Bruno, eu estudei com a Selection, é isso, e aí ela faz, a proposta dela, ela escreve essa proposta. Então, aí tem um período lá que é o approach dela, tem um outro ali que é as entregas que ela vai fazer. Bruno, eu entendi a proposta e no primeiro mês eu vou fazer isso, no segundo eu quero fazer isso, no terceiro eu quero fazer isso, por exemplo. E aí eu recebi vários diferentes e eu tinha que escolher um. Basicamente assim. Uau! Negócio estruturado, hein? Ou seja, uma seleção... Não é o cara sabe programar, ela mandou aqui uma proposta, organizou bonitinho... Isso para cada função, né? Para cada tarefa. Normalmente tem um template, né? Que eles preenchem. Não, pelo visto não. Ela que fez o negócio. Ela que mandou a proposta dela. Ela fez o dela. Eu percebi 2, 3 e são diferentes, assim, não tem nada de template nem nada. Ela foi escrevendo o que ela explicou, o que ela viu de importante no projeto, o que ela pretende fazer, aí as semanas, o que ela quer fazer, o que ela vai entregar, tudo isso ela escreveu na mão mesmo, na raça. Uau. Séria. Dá pra ver que é séria. Quantos anos ela tem? Dá pra saber? Não. É público, né? Mas não queria mostrar. Mas tá na internet, né? Não tem nada. O que me chamou a atenção, que parece que ela falou que antes de entrar na faculdade, ela nunca teve contato com computador na vida. Um negócio assim. Ela escreveu, inclusive, no documento dela, alguma coisa assim. Ok.
Bom, maravilha, ok. Então, o mentor colocou ali a tarefa, o que está interessado ali passou para a segunda etapa do funil, escolhe um projeto, submete a proposta, e aí qual que é a sequência, Davidson? Então, antes de terminar a proposta, a gente tem um período em que eles te dão vários conteúdos para você estudar. Então, se você não entende Por nada exemplo, sobre... O primeiro que a gente estudou foi o que é dinheiro. Não foi nem de programação, foi o que é dinheiro. Foi totalmente, assim, Bitcoin focado, 100%. Boa. Aí Já que depois, mandaram, né? qual foi o Bem material? pensado. o material de leitura foram os 4 primeiros capítulos do que o governo fez com o nosso dinheiro do Murray Rothbard, que é um bem legal para você poder entender o que é dinheiro e qual é o problema do dinheiro. Então, você lia isso, pesquisava o que você tinha que pesquisar por fora, e aí tinha uma sessão no Zoom que a gente entrava e debatia isso. Aí o Ad estava na sessão, a gente ficou conversando, na minha sessão, a gente ficou batendo um papo um tempão sobre questão de se dinheiro precisa ter um valor que não seja, tipo assim, se ele precisa ter um valor que não seja o fato dele ser dinheiro, porque isso seria um paradoxo, né? Se ele tem valor porque ele é dinheiro, mas ele é dinheiro porque ele tem valor, então é um paradoxo, é o paradoxo da regressão de Mises. A gente ficou um tempão falando sobre isso. Mas aí o primeiro tema foi o que é dinheiro. Aí depois a gente veio dos básicos de BTC, a gente estudou a blockchain, as transações, a rede peer-to-peer, wallets, serviços em cima disso. Teve várias semanas, e aí o material eram capítulos do Grok em Bitcoin do Jimmy Song. E depois que terminou esse período, acho que foi um mês, alguma coisa assim, aí iniciou o período de realmente fazer as propostas. Aí a gente começou a escrever a proposta, a gente podia mandar a proposta para 3 ideias, porque quando o mentor manda, eles falam Project Ideas. Aí quando você manda, aí é um Project Proposal, a minha proposta do que eu vou fazer se eu for escolhido. Aí a gente teve um período para poder escrever a proposta, mandar para esse site aí, porque tem uma seção de login, aí o site que eu vejo é um pouquinho diferente, porque eu consigo logar como participante. Aí tinha lá a seção para eu poder submeter o meu documento com o meu coisa. Aí eu podia selecionar até três, né? De 1 a 3 diferentes. Me fala, quais que você escolheu e por que você escolheu esses? Eu mandei pro do Bruno. Então, Bitcoin Core. Okay. O teste aí, porque quando eu entrei, tipo assim, eu ouvi falar do evento e inscrevi, eu estava 100% focado no Core. Eu queria, porque quando você olha para um código igual o Core, você tem o que a gente chama de bomba de efeito moral, né? Você olha para aquilo e fala, meu Deus do céu, como que eu vou conseguir entrar nisso? Você olha lá os PR, os negócios tudo de altíssimo nível, como que eu vou conseguir contribuir com isso? Então, você não sabe para onde começar. E esse evento seria uma ótima, tipo assim, começa aqui, começa fazendo esse trabalhinho aqui, esse teste. Aí a parte de teste, eu já conhecia o sistema de teste, já vi muita live do Bruno, mexendo nesses testes. Então, era algo que eu já me identificava e eu queria mexer no Core. Aí, mandei neles. Só que aí, durante o tempo que eu fui olhando as propostas e vendo os projetos, eu me interessei por um monte de projetos. Eu tive dificuldade de escolher os 3 que eu ia mandar. Aí o outro que eu mandei foi no SecP 256K1, que é a lib que implementa as assinaturas do BTC, tanto SDCA quanto Nó. O de baixo aí, o Batch Verification Interface, que mexe com criptografia e é um negócio muito da hora, que eu gosto pra caramba. Você tinha que fazer validação em lote de assinatura Nó. Pelo que o cara falou, a diferença entre eu e o cara que foi selecionado é que o cara que foi selecionado, ele entrou em contato com o repositório e começou a fazer uns review, e eu pessoalmente, assim, eu não estava acreditando que ia passar. Então, eu estava enxergando isso como uma oportunidade de, sei lá, vou melhorar meu inglês, vou escrever, vou colocar um negócio legal. Essa é uma oportunidade legal para aprender, mas eu não estava esperando passar, então eu nem coloquei tanto esforço nisso, eu nem entrei, assim. Era uma coisa que eles recomendavam você fazer, era ir lá na equipe que trabalhava naquele projeto e começar a conversar com eles, começar a revisar algumas pull requests. Eu não fiz nada disso, porque eu realmente não acreditava que ia passar. E ele falou que se eu tivesse feito um pouco mais de esforço nessa parte, provavelmente eu teria passado.
E o último que eu mandei, que foi o que eu fui aceito, é a linguagem CDC Ultrexo, no lado direito. Não, isso. Esse aí, ó. Se você descer, o meu tá aí, ó. Rush Ultrexo. Que é implementar o Ultrexo do zero em uma linguagem nova, como uma biblioteca, que é o Rush. Que inicialmente ele foi feito em Go, que é a linguagem que eles gostam pra caramba. Aí eu tenho que portar ele para o Rust, que é uma linguagem que está ficando bem famosa aí agora, principalmente no mundo do Bitcoin, tem bastante coisa construindo em cima dela. Aí o meu trabalho é exatamente esse, fazer um port da estrutura básica que está no Go, levar ele para o Rust para poder as pessoas conseguirem utilizar ele. Uau, e o UTXO, o que é UTXO? Eu nunca ouvi falar, primeira vez. Eu sou bullish nesse projeto desde quando eu ouvi falar a primeira vez, no início de 2020, cara, é muito legal. Para você validar uma transação, que é, em última análise, o trabalho de um full node, a transação ela quase tem tudo que você precisa para poder validar, ela é quase o que a gente chama de self-contained. Praticamente tudo que você precisa para validar está na transação, exceto o output que está sendo gasto, a moeda que está sendo gasta, que é o pre-vault. Para você validar uma transação, você só precisa da transação em si, porque ali estão os outputs que estão sendo criados, ali tem as assinaturas, tem os scripts, tem tudo ali. E você precisa também do UTXO7, que é o conjunto de todas as moedas que não foram gastas, né? UTXO, Unspent, Transaction Output, são todas as moedas que não foram gastas ainda. Então, você precisa do UTXO7, que nele vai ter o valor e o script public key, que é a condição de gasto, que se for chave pública, tipo assim, estou pedindo uma assinatura para essa chave pública. Aí, na hora que você for validar, você vai ver essa assinatura que foi... tem uma assinatura aqui? Tem. E essa assinatura bate com essa chave pública? Bate. Então, a transação é válida. Só que, para muitos dispositivos hoje em dia, já não é muito legal o tamanho do UTXO7. Ele tem 4,5 GB, aproximadamente, com, se eu não me engano, 1 ou 2 bilhões de outputs. E isso é um dos grandes gargalos do IDB, né, o IBD, Initial Block Download, né, que você está sincronizando o seu node. Vocês já devem ter reparado que com SSD é muito mais rápido. Por quê? Porque o banco de dados, ele geralmente não cabe em memória, porque 4 GB não dá para colocar isso em memória. E se você tiver um disco, ele tem que ficar lendo do disco ali o tempo todo. Então, para cada transação, para cada input, ele tem que ler o pre-vault. E isso causa muita leitura no disco, você tem que ficar no disco toda hora. E isso faz com que o processo fique incrivelmente lento. O UTXO, ele usa uma técnica chamada acumuladores. O acumulador, ele é como se fosse uma hash, que eu pegasse todo o conteúdo e comprimisse, só que o acumulador, ele permite eu fazer alguns tipos de perguntas. Eu poderia perguntar, por exemplo, essa UTXO, ela está nesse acumulador? Ela pertence a esse conjunto aqui? Nessa altura, e aí você consegue provar isso. Então, vamos supor que a gente está no bloco da altura 10, e aí eu vejo uma transação que está gastando uma certa moeda. Eu pego o acumulador para o bloco 10, e olha, essa é a UTXO, ela existe no UTXO7 dessa altura aqui? Se ela existe, ok, a transação é válida. Se ela não existe, ele está tentando ou gastar fundos que não existem, ou gastar fundos que não é aquele script tentando adulterar ele, alguma coisa assim. Então, a ideia dele é para facilitar que você rode nodes full validadores, né, porque a partir do momento que você tem as UTXOs e você tem a transação, você faz a validação completa, você valida todas as regras do consenso, sem precisar manter esse conjunto de dados aí gigante, que está crescendo aí a cada dia mais, e você poderia fazer isso para, por exemplo, rodar um node no smartphone, sem precisar de muito ser um smartphone top de linha e o celular esquentando, porque você só tem que fazer hash, e hash é tranquilo de fazer. E também tem alguns projetos que estão utilizando ele, quando você tem que provar que uma UTXO existe, tem um projeto que estava até no Summer, que é o Verify Lightning Signer. Ele é tipo uma hardware wallet para Lightning. Ele é tipo um cara que fica em uma máquina isolada, atrás de um firewall restritivo, e ele só assina as atualizações do canal se tiver dentro das regras ali da Lightning. E ele, de vez em quando, ele fica olhando se as UTXO do canal não foram gastas.
Porque se elas foram gastas, aí o PIA fechou o canal e eu tenho que tomar providências. Para ele poder saber disso, ele fica exatamente pedindo essas provas do Eutrexor a respeito dessas Eutrexors. Se a prova, tipo assim, o Node responder que não existe aquele Eutrexor ali, aí pronto, aí você sabe que o canal foi fechado e você tem que tomar as providências. Então tem várias aplicações que você pode fazer em cima disso. Isso é uma curiosidade inútil, quem criou o Eutrexor é o mesmo, é o co-criador da Lightning e o criador dos DLCs, que é esse Tad Dridia. Cara, você pegou um bom projeto. Realmente, pô, MIT, o caramba, imagina. Os caras gostam de você. Legal, cara, muito bom. Parabéns. Muito legal, muito legal. Vamos continuar na sequência, então, Davidson. Submeteu o teu projeto, qual foi a próxima etapa do funil? Submeti o projeto e aí teve 1-2 semanas para os mentores olharem ali o projeto e darem um retorno deles. Aí nesse período eu não tinha mais nada para fazer. Tá. Era só com os mentores. Aí eu recebi... Peraí. Bruninho, você quer contar como foi isso para você? Boa. Aí eu recebi um e-mail do AD com, acho que uma planilha, no meu caso, foram 3 inscrições. O Davidson, a menina aí que foi escolhida e um outro rapaz. E aí eu tinha as 3 propostas, eu tinha que analisar as 3 e responder para ele quem que eu gostei, quem que eu não gostei. Porque, assim, tem alguns projetos que havia possibilidade de ter mais de um. Então, eu poderia falar, tipo, gostei do Davidson e dela, mas o outro ali eu achei muito ruim. Ou, tipo, não, eu gostei dos 3, enfim. Mas aí eu recebi os 3 e fiz uma avaliação e retornei. E aí eu não tinha que fazer mais nada. Aí ia ter um deadline e ele anunciou tudo junto, quem foram os escolhidos. Curiosidade, como que você começou a participar para ser mentor? Foi um convite? Você se propôs para fazer a mentoria? Como foi isso? Não foi um convite. Eu acho que eles monitoram quem são os core devs, quem são os devs principais de outros projetos, os mais ativos, e eles vão convidando para participar, né? Porque são muitos inscritos e acho que eles não chamam mais por falta de mentores, inclusive. Aí me chamaram, foi na verdade um outro dev que me colocou em contato com a AD e falou, cara, participa aí, por favor, e estão precisando, e você manja dessa parte aqui, seria legal um projeto disso e tal. E aí eu fui me envolvendo e escrevi o projeto. Que legal, muito legal, parabéns também. Beleza, nessa etapa Tipo, só um detalhe, né? Às vezes, eu acho que, bom, no caso do Bruno foi assim, mas pode ser que outros projetos tenham gargalos, né? E coisas que de repente precisa, ou seja, que só não estão sendo feitas porque falta, né? Alguém que realmente faça o trabalho pesado, né? Então, os projetos podem, né, aproveitar essa plataforma e enviar, né? Como é que chama? Propostas, né, descrições aí de tarefas, coisas que estão precisando em projetos open source, né? É tudo open source aqui, né? Não tem nada proprietário. Então, todos os projetos open source podem vir aí, né? Isso. Tem um gargalo, sei lá, eles querem portar para Rust, é um gargalaço. Ninguém, é muito tempo, é demanda, não é uma tarefa simples. Então, precisa, né, desses programas, ou seja, esses programas são uma oportunidade, né, de atrair desenvolvedores para colaborarem com projetos open source, né, inicialmente com uma ajuda de custo, mas e aí, né, porque eles peguem gosto pela coisa e sigam colaborando, né, durante toda a sua carreira, né, profissional, tal, ou seja, adiante. Eu acho que grana, né, a pessoa nem tem que entrar com essa motivação de dinheiro. Inclusive, o AD, ele dá alguns conselhos para os mentores, e, tipo, perceba a real intenção da pessoa que tá querendo participar. Às vezes, o cara tipo, realmente que tá engajado no Bitcoin, outros estão ali, você vê mais por causa da grana. Então, a gente tem que ter também essa percepção na hora de fazer a escolha, né? Teve várias pessoas que ficaram enchendo meu saco, tipo, me escolhe aí, eu sei que eu sou melhor, não sei o quê, tipo, mandava mensagem no direct, essas coisas assim, que você vai fazendo um filtro que
já são coisas que não são legais, né, de uma pessoa interessada ficar fazendo. Então, a gente também tem essa preocupação em escolher as pessoas certas pela motivação certa, né? Ah, perfeito. Muito bom. Nessa etapa que enviou o projeto, estavam 17 mil pessoas ainda, né? Pelo que eu entendi. 14 mil. 14 mil. E aí, você falou, aí teve essas 3 semanas que aí eram os mentores olhando os projetos para selecionar, e depois qual era a próxima etapa? A próxima etapa seria a que a gente está agora, né? Que foi poucas semanas atrás que começou, de fato, assim, o estágio, né? Que a gente recebeu, né, a resposta. Aí eu tive uma reunião com o Calvin, que é um dos desenvolvedores que está ajudando, e ele vai ser o meu mentor per se, só que o Dridja, ele sempre está nessa reunião, sempre está falando também. Eu tive uma reunião com os dois, só nós 3, né, para poder ver a questão de intenção. Eles perguntaram bastante, eles perguntaram sobre se eu tenho intenção de continuar desenvolvendo e contribuindo. Aí depois dessa reunião, ele já começou a me mandar um material, e a gente começou a conversar sobre implementação mesmo. O Dridja tinha começado uma implementação, só que ela estava bem ruinzinha. Aí eu falei assim, não, eu vou continuar só porque tem aqui no Git tree, né, já está um repositório iniciado aqui, e tem até ele está até no GitHub do DCI, né, o Digital Currency Initiative do MIT. Falei, vamos continuar, mas eu vou mexer bastante, vou mudar bastante coisa. Ele falou, não, tá bom, pode continuar, e à medida que você vai mandando, a gente vai vendo, e provavelmente você vai tirar a maior parte do código, mas é bom dar continuidade para ver que realmente a história do projeto, né, uma coisa que o Open Source preza muito, é realmente mostrar a história que foi se passando o projeto e não só o resultado final. Aí a gente chegou nesse resultado aí. A gente teve algumas mudanças durante o período, os dois conversando lá, e depois eles conversando comigo e vendo o que eu achava. O projeto lá... Por exemplo? Então, o projeto lá, ele falava em uma estrutura chamada Pollard, que é uma maneira de se implementar. Só que a gente já trocou, a gente não vai usar mais essa estrutura, a gente vai usar uma outra estrutura que é mais leve, ela gasta menos memória, só que ela tem ela ainda consegue fazer toda a validação, só que ela não consegue gerar provas, você não consegue provar para alguém isso, você só consegue que alguém te mande as provas, tipo assim, um full node lá te manda as provas. Aí quando você recebe elas, pode verificar tudo bonitinho, e você pode construir o estado também, você mesmo, só que você não pode criar provas para mandar para outra pessoa. E o Pollard, ele permitia isso. Só que eles falaram para poder fazer isso porque a maior parte dos use cases que a gente vê assim, mais imediato seria de cliente, quem só vai fazer a validação, não de quem vai servir essas provas. Então, eles falaram, essa nova estrutura, tipo Stamp, é literalmente toco, ela é mais fácil de implementar, mais leve, gasta menos RAM, você não tem que ficar brincando com ponteiro para lá e para cá, que é uma coisa chata pra caramba, principalmente em Rust. Aí eu comecei a desenvolver, eu já fiz um pull request, adicionando o básico do Stamp, já tem bastante código lá, e agora eu estou fazendo as provas, verificar ali as provas, e depois a gente vai para deletar, porque no Utrecht você tem 2 operações maiores, adicionar e deletar. Adicionar é quando você cria uma nova Utexo, né? Tipo, a transação envia bitcoins para o Dove. Aí tem lá o endereço do Dove, ele vai receber o Utexo. Aí você criou essa Utexo. Só que quando o Dove gastar a moeda dele, aí ele destruiu ela fica um STO, né? Spend Transaction Output. Aí ele não pode gastar ela de novo, então a gente remove ela do estado. O remover é um pouco mais complicado, então por isso que a gente começou. A edição é fácil. A gente fez a edição, aí agora consumir as provas e depois remover, e aí a gente consegue fazer todo o ciclo ali de um cliente leve usando o Utrecht. E o papel do mentor, enquanto o aluno, né, enfim, não sei como chamar, tá desenvolvendo o projeto, é orientar o caminho que vai seguir, e também ele faz uma revisão do código. Quem que faz a revisão e o chequeio aí do que foi desenvolvido? A revisão, ela segue... O mentor, ele dá uma primeira palavra, claro, principalmente assumindo que eu, como sou novo nesse ramo,
meus PR vão precisar de um tratamento a mais, que alguém que já está mais acostumado não precisaria, mas depois disso, ele passa pelo processo normal do repositório. Então, se o pessoal que está trabalhando com o Bruno, ele vai abrir uma PR no Core, essa PR vai ser revisada usando os guidelines do Core. Mas antes o Bruno vai dar, tipo assim, isso aqui não está legal, vai dar uma revisada. Eles, inclusive, pedem para a gente, eles chamam de interns, né, seriam estagiários. Ele pede para a gente revisar o código dos colegas, de outras pessoas que estão participando. Perfeito. Inclusive, a minha mentorada, ela já tem um PR mergeado no Core. Enquanto ela escrevia a proposta, ela já abriu um PR, ela viu uma coisinha para melhorar lá, abriu um PR. Demorou até para ser mergeado, porque precisava de revisão. Aí acho que o Andrew revisou, depois eu revisei e aí foi mergeado. Então ela já tem uma participação ativa assim, no Core, ela já tem já. E nem tinha começado o projeto direito, acho que era a primeira ou segunda semana. Que demais. E aí, só para encerrar, só para continuar a parte cronológica, ou seja, aí tem uma primeira etapa que tem uma revisão, né? E se o estagiário atender às expectativas, ele recebe essa primeira parte da recompensa, e depois ele continua até no final, entregando o projeto pronto, recebe a segunda parte, né? E aí encerra isso. E aí o que tem no final, pelo que eu entendi, é que os participantes, né, de destaque acabam sendo recomendados para contratação ou no projeto que eles trabalharam, né, ou às vezes para uma outra empresa privada, né? Quer me falar um pouco disso? Eles falaram que eles mandam seu currículo para, se você tiver algo para mostrar, né? Não adianta você chega lá, faz o básico e pronto, não vai ter um diferencial, mas se você tiver um diferencial, eles vão recomendar você para mandar seu currículo para algumas empresas, até ter uma chance maior de ganhar um grant, né? Que é você poder conseguir se manter auxiliando códigos open source, que aí o Bruno tem isso, né? Que é para contribuir com o Core, porque o Core mesmo não paga, mas aí empresas que constroem em cima do Core ou organizações bancam essa galera que contribui lá. Então, eles meio que mandam seu currículo para essa galera para poder ver se consegue uma carreira mesmo aí depois do programa. Não só fazer o programa e acabou. Porque no final não passa de um programa de recrutamento e seleção um pouquinho mais tailored para Bitcoin, né? Porque deve ser um mercado bem difícil de conseguir mão de obra. Cara, foram 20 mil interessados e o nível... Não, interessados é uma coisa. Interessados é uma coisa, não quer dizer que as pessoas têm competência e têm drive, têm ideologia para trabalhar nesse tipo de... 20 mil pessoas mandaram porque são programadores, de repente são muito competentes e tal, mas não entendem o Bitcoin. Então, Bitcoin tem por isso dinheiro. que os caras já entram colocando ideologia e aula de dinheiro. Ótimo, porra, manda os caras ler o programa em Bitcoin lá, o Grok, sei lá, também faz os caras aprender. Então, irado. Isso aconteceu bastante. Teve muita gente que entrou lá que não conhecia nada, só chegou, blockchain, bonito, sei mais o quê. E os caras, com o tempo, eles foram aprendendo bastante dentro do... A primeira coisa que tinha que fazer quando você entrava no servidor, eles mandaram um podcast do Robert Breedlove, dele falando sobre por que Bitcoin. E você tinha que falar por que você acreditava que Bitcoin era uma revolução e o que você achava, você não entendia ou tinha uma misconception, não entendia direito sobre o BTC, que aquele podcast te ajudou. Se você não fizesse isso, você não conseguia ver nada no servidor. Se você ganhar a tag lá de participante. Vou te falar, um caminho surpreso. Achei muito legal realmente essa entrada, né, essa recepção dos interessados que passaram no primeiro funil, de terem que ler Rothbard e terem que, enfim, reaprender, né, o que é dinheiro, colocar todo mundo no mesmo... Nivelar um pouco. Exatamente, equalizar, né, todo mundo ali, botar todo mundo na mesma linha de pensamento e depois esse podcast explicar, enfim, sensacional, realmente
dá para ver que é mais do que só um processo de recrutamento e seleção, Alan, porque... Não, é um processo de recrutamento e seleção muito bem Educativo. tunado para chegar no público que tem que chegar. Geralmente, eles falam que são projetos de formação, né? Você pega alguém ali que ainda não está lapidado e termina de fechar as skills ali para poder virar um profissional melhor. Porque isso já acontece, esse tipo de evento é muito comum, o Google Summer of Code é o maior, lá tem projeto do Linux, tem projeto, no caso do kernel, né, tem projeto do Tor, tem projeto de várias coisas na Google, e geralmente quem participa desses eventos, mesmo que, sei lá, pelo projeto em si você não pegou emprego, mas as skills que você ganha durante isso, tem 100% de chance de fazer diferença na sua carreira. E só um detalhe que esses números de participantes são 2 tracks, tem um de desenvolvedor e de designer. Então tem designer também no meio. Eu acho que é menos, mas tem também. Maravilhoso, maravilhoso. Designers são subestimados. Dá para saber quantos participaram ou esses 20 mil está incluído programador e designer? Se eu não me engano, são os 2, não é, Bruno? São os 2. São os 2, tem incluído os 2 já. Mas acho que a proporção, sim, acho que é o quê? 90-10. Por exemplo, o Albi aqui, né, tem aqui Fix, Front-End, Related e Overall Design. Então tem que ser um cara que, né, com propensão a design. Que design aqui que diz né, UX, né, experiência do usuário, caramba. Né, no fim das contas, esses projetos é o que mais importa. Não é tanto a corzinha. Claro, cor é parte da experiência do usuário. Enfim, é isso. Experiência do usuário. No nosso UTXO, a gente tem um que não é tanto UX, ele é um negócio que eles querem explicar de maneira visual, meio que fazer como é que chama aqueles gráficos visuais? Infográfico. Uns negócios assim, ali, Visualize Exography, que é um algoritmo muito abstrato. Você demora um tempinho para poder entender como que ele funciona de verdade. Aí eles queriam fazer uma versão animada ali, uns gráficozinhos ali, para poder tentar entender um pouco dessa abstração, que se você não tiver um algoritmo de estrutura de dados em dia, você não consegue entender como é que isso funciona, não. Sim, bom uso do internship para essa tarefa, que é uma tarefa que provavelmente ninguém ia fazer, né, na equipe dele, né? Então, tipo, precisa chamar alguém para fazer isso, aproveitando. Sensacional. Alguém tem que fazer o café, né? Né? Exato. Né? Então, cada um tem que fazer uma função aí. Deixa eu perguntar uma coisa. Essa forma, essa iniciativa vem para suprir um problema grande que existe de encontrar desenvolvedores com competência para trabalhar em projetos de código aberto relacionados ao Bitcoin, ou não existe esse problema e é simplesmente uma forma de incentivar que novas pessoas ou novos talentos apareçam? Existe esse problema? Qual o tamanho desse problema de mão de obra qualificada para trabalhar tanto no Core, e talvez aí o Bruninho possa falar mais, quanto em outros projetos aí, satélites, né, que estão girando em volta do Bitcoin? Tem esse problema enorme, assim, há uma falta de contribuidores. Vou falar mais do Core, mas eu sei que são todos os projetos. Existe essa falta de mão de obra. Você pode ver que tem muita coisa parada no Core, porque está faltando gente para revisar. Então, às vezes, você abre um pull request, ele vai receber uma revisão daqui 2 semanas, que alguém parou para dar uma olhada, mas falta muito. Eu tenho um pouco de medo de iniciativas onde você traz muita gente para trabalhar no código, porque a gente também precisa ter a compensação financeira, né? Então, tipo assim, vamos supor que da noite para o dia a gente consiga 100 novas pessoas para o Core. Será que a gente tem dinheiro suficiente para bancar essas 100 pessoas? E uma coisa boa que eu estou vendo é que, pelos rumos que a gente está caminhando, a gente está tendo cada vez mais grants, cada vez mais apoio financeiro. Então, você vê aí exchanges, as maiores, acho que todas têm programa de grant, inclusive a MyStcoiner, seria a Coinbase, ela tem um programa de grant, e a gente tem a Brink, por exemplo, que é a organização que tem o meu grant, por exemplo, ela é focada só nisso.
Então, nós somos em 8 ou 10 já, praticamente, está crescendo muito, recebendo cada vez mais doações. Então, recentemente, ali, uma pessoa física, que geralmente são pessoas jurídicas que doam, né, exchanges, empresas, mas a gente viu recentemente no Twitter, uma pessoa física foi lá e doou $1 milhão para a Brink, por exemplo. E aí, $1 milhão é uma grana muito boa para bancar vários desenvolvedores. Então, assim, eu acho muito legal a gente ter mais gente, porque a gente precisa, e eu vejo também que os Bitcoiners, eles estão vendo essa necessidade de ajudar também financeiramente, né? Porque a galera tá largando tudo para viver disso, né? Para ficar full time nisso. E eles também, uma coisa interessante, é que tem até um artigo do Aaron Jonas, que, cara, se você tá vindo para esse mundo, não espere que você vai ficar rico como se você fosse um engenheiro Google, sei lá, uma Big Tech, porque aqui você não vai ter essa recompensa financeira como uma empresa. Inclusive, você vai ganhar seu grant ali e você vai viver com aquilo, né? Você vai ter que correr atrás do seu healthcare, né? Que às vezes a empresa banca. Então, assim, você tá ali pelo Plano de propósito saúde. mesmo. Plano de saúde. Você está ali pelo propósito mesmo e porque você curte, você é o propósito, né? E aí o que eu acho legal de Brasil e Índia é que aqui a galera vai conseguir uma grana, é mais fácil bancar a galera daqui porque você precisa de menos grana, né? Então, às vezes, você vê que a maioria dos grants que estão rolando agora ultimamente são $150 mil, $100 mil. Cara, esses valores conseguem bancar às vezes 2 brasileiros, às vezes, sei lá, 2 indianos. Então é legal ter essa distribuição geográfica dos devs também, né? Porque se todos os devs fossem de São Francisco, por exemplo, bancar essa galera ia ser difícil. Mas essa distribuição geográfica também ajuda nesse ponto. Eu acho que é bem interessante ter essa distribuição. Quase como um minerador buscando aí energia mais eficiente, né? Exato. Não, Mercado de trabalho. E o desenvolvedor, né, que trabalha nos projetos open source agora com o Grant e tal, mesmo que não tenha Grant, né, eventualmente, ou vá trabalhar em outro, né, trabalhar, ele acho que segue, né, como ele fica alinhado, meio que se alinha com o Bitcoin, quando ele trabalha com o Bitcoin, os incentivos, né, se alinham, ele começa talvez a acumular Bitcoin também, então, e aquele projeto, de repente ele usa ele para alguma atividade crítica da operação dele com Bitcoin. Então, ele vai seguir colaborando, independente, né, de receber grant, porque, enfim, né, mesmo profissionalmente ele pode estar usando aquele software open source, né, no futuro. E nem todo mundo também quer trabalhar com open source, porque, querendo ou não, é um pouco difícil, porque você tem que correr atrás das demandas, tem que correr atrás do seu trabalho e é você sozinho no mundo, né? É diferente quando você trabalha com uma empresa que você tem um gerente, um product manager, uma equipe ali que vai falar, ó, faz isso agora que é a nossa demanda. É outro mundo, é um choque, assim, é totalmente diferente. E tem gente que às vezes não curte esse caminho. Às vezes, por Então, exemplo, é tipo uma personalidade empreendedora entre os programadores, isso? Seria um cara, paralelo? empreendedor, eu acho que não. É mais. Eu já ouvi falar que geralmente quando você é um dev open source, você é mais research do que um dev, assim. Você é mais um pesquisador do que um desenvolvedor. Porque às vezes você vai ter que ir atrás do problema, e ele é, às vezes, teórico, você vai ter que pensar numa solução ainda, escrever muito no papel, propor isso num mail list, por exemplo. Então, tem bastante esse Uhum. papel de pesquisador. Mas tem gente que não Uhum. gosta disso e quer ir para a indústria. E é legal também, porque tem várias empresas bitcoiners aí precisando de gente também. Uhum. Exato. E Vocês outra acham... vez, no Fala aí. tempo livre, tem gente que, né, bitcoinheiros fazem vídeos, tem um desenvolvedor vai no repositório lá e dá uma olhada se tem alguma coisa que ele pode colaborar. Alguma coisa a pessoa tem que fazer com esse tempo. E acredito que, eu não sei o que vocês acham, como essa história de grants, né, de apoios a desenvolvedores vai mudar, talvez no curto, médio prazo, né, a partir do momento em que o Bitcoin começa a crescer, né, a gente começa a ir rumo à hiperbitcoinização,
eu acho que deve cair essa necessidade desses grants, né? O que vocês acham? Vocês acham que isso sempre vai ser necessário? Não, Acho que a necessidade vai cair, mas os grants vão aumentar. Vai depender. Vai ser mais crítico para muita gente, então vai ter mais apoio a quem, né? Eu acredito que sempre vai precisar, porque mesmo que tenha as pessoas que colaboram, colaboradores que aparecem de vez em quando, dão ajuda lá, essas pessoas, primeiro, elas não têm responsabilidade em cima do código, que é diferente de um maintainer, que é alguém que está geralmente full-time, e aquela pessoa, ela tem responsabilidade em cima do que ela está fazendo, então ela não pode simplesmente deixar de contribuir por 6 meses e depois voltar. E, geralmente, esse tipo de pessoa, contribuidores que vão lá de vez em quando, eles resolvem os problemas que são bonitos, que todo mundo está vendo, mas o trabalho sujo mesmo, que está por debaixo dos panos, geralmente são as pessoas, os contribuidores regulares que fazem. Então, o papel do desenvolvedor regular, que são aquelas pessoas que estão lá direto na base de código lá, fazendo melhorias, limpando, né? Coisa. Limpando a casa. Esse tipo de figura... Cozinhando, limpando, fazendo as tarefas domésticas do código lá. Isso é algo que a gente aprendeu do Linux, né? Não tem como você tirar essas pessoas que realmente vivem em função daquele código. Você pode trocar ali uma outra peça e tal, mas sempre tem que ter alguém que está ali que realmente cuida do código, né? Então, carinho ali no código e mantém a coisa funcionando.